E só eu? Todo mundo. Então, tá bom. Estão vendo a tela aí? Sim. Gravando. Beleza. Eu não tô, não. Agora vi. Não, beleza. Então tá. Em relação a X, né? Então, eu tô olhando aqui, ó, da segunda para a primeira para ficar mais fácil a visualização. Aumentou 2 vezes a concentração e a velocidade aumentou 4 vezes. Então, em relação a x, tá, eu posso dizer que é proporcional ao quadrado. Tá? Agora vamos ver em relação a y. Tá? Deixa eu diminuir isso daqui. Tá? Agora aqui, ó, comparando essa linha com essa daqui. Vou colocar de outra cor. Então, comparando a segunda linha com a terceira, em relação a x, a concentração está constante, 0,5, 0,5, e em relação a y, tá, aumentou 2 vezes. Então, saiu de 0,5 e foi para 1. Agora, olhando a velocidade, o que aconteceu com a velocidade aqui? Teve diferença? Dobrou. Dobrou. Teve. Foi proporcional a y? De 1,5 foi para 3. Foi, não foi? Então, olha só. Foi. Nesse caso aqui, ó, então foi proporcional a y, tá? Ao quadrado, ao triplo. Foi somente proporcional, tá? Se eu aumentei aqui 2 vezes, aqui aumentou 2 vezes. Se eu tivesse aumentado aqui 4 vezes, aqui seria aumentado 4 vezes. Se eu tivesse aumentado aqui 10 vezes, aqui também seria aumentado 10 vezes, tá? Então, escreva a expressão de velocidade, já está feito. É isso daqui, ó. Velocidade é igual a k, que multiplica concentração de x ao quadrado vezes y. E agora está pedindo para a gente calcular k. Tá? Então, como é que se calcula k? Como que a gente pode fazer para calcular o k? K é igual a velocidade dividido pela concentração de x ao quadrado e y. Tá? Qual linha que vocês querem escolher? Primeira, segunda ou terceira? Tanto faz. Então vamos na primeira. Tá? Então a velocidade é igual a 6 vezes 10 a 3
dividido, tá? Por 1 elevado ao quadrado vezes 0,5. Então, K é igual a 6 vezes 10 a 3 dividido 1 ao quadrado é 1. 1 vezes meio. 1 vezes meio é 1 é meio? Meio. Meio. Então aqui 0,5. Então K é igual a 6 expoente 3 negativo dividido por meio. Então aqui, ó, K é igual a 0,02. Beleza. Para tirar a prova, eu falei para vocês que K é uma constante. Então, se eu quiser tirar a prova, para ver se realmente é isso mesmo, tá? A gente pode escolher outra linha, a segunda ou a terceira, e fazer o mesmo cálculo, tá? Vocês querem que faça o cálculo de uma segunda e uma terceira linha, ou vocês acreditam no que eu falo? Oi? Então vamos fazer, então. Vamos fazer aqui mais uma. Tirar a prova. Então, x e y. K igual. Vamos pegar aqui a terceira linha. Então. Isso aqui dividido por 0,5 ao quadrado vezes 1. Então, fazendo 0,5 ao quadrado dá 0,25. Vezes 1, 0,25. Então, 3 expoente 3 dividido por 0,25. K é igual a 0,2. Se vocês fizerem o mesmo cálculo para a segunda linha, tá? Também acontece a mesma coisa. Dúvidas? Só na hora de montar a expressão mesmo. Tá, então vamos tirar a dúvida no próximo aqui.
Aí esse aqui tá very hard. Calcule K. Para calcular K, vocês têm que escrever a expressão. Tá? Deixa eu dividir isso daqui, melhorar aqui. Layout, coluna. Vem para cá para ganhar um espaçozinho aqui. Então vamos lá. Passei dada uma reação, né? NO mais NO3 produzindo NO2 mais O2. Tá? E aqui dentro da reação, o que influencia na velocidade de reação? Concentração de NO e de O3, que são os nossos reagentes. Tá? Então agora é começar a analisar. Galera, não sei como fazer isso. Me ajudem. O que eu faço aí? Compara a primeira linha com a segunda. Bom, boa dica. Então, olha só. Vamos pegar aqui a primeira com a segunda. O que está pegando aqui agora? O que aconteceu? Manteve no Em NO. relação a NO, manteve, e em relação ao O3? Dobrou. Dobrou. E a velocidade? Aumentou. Proporcional, quadrado? Quadrado? Olha só, aqui ó, aumentou duas Dobrou. vezes. Dobrou, não dobrou? Aqui, ó, duas vezes. Aqui também aumentou duas vezes. Certo? Se fosse ao quadrado, daria 0,660 vezes 10 a 4 ao quadrado. Vamos ver quanto que dá. 0,66 expoente menos 4 ao quadrado. Mais de 3 e 2. Mais de 2 e 3. Daria 4,36 vezes 10 a menos 9. Tá? Então aqui ó, apenas dobrou. Então eu dobrei aqui, né? Aumentei a concentração duas vezes, a minha velocidade aumentou duas vezes. Tá? Olha só, esse aqui ó, ele ainda deu três linhas para a gente tirar a prova. Três linhas com a mesma concentração e aqui alterando a concentração do NO. Vamos comparar a primeira com a terceira. Tá? Manteve. E aqui, ó, aumentou três vezes. Tá? Quando eu aumento aqui três vezes, quantas vezes que a minha velocidade aumentou? Três. Três vezes. Tá? Então, se eu somar 0, esquece essas casas aqui, ó, por último. Esquece essa turminha aqui, ó. Concentra nesses aqui.
Se vocês somarem 0,66 mais 0,66 mais 0,66, tá? Vocês vão encontrar aí 1,98. Então aqui, ó, aumentou 3 vezes e a minha velocidade também aumentou 3 vezes. Então nesse caso aqui, ó, como que eu começo a escrever a expressão de velocidade? V é igual a K concentração de NO. Então não foi proporcional? Aumentou 2 vezes, foi 2 vezes a velocidade. Aumentou a concentração 3 vezes. Então aqui é de primeira ordem, tá? Porque foi sempre proporcional. Agora, vamos comparar as linhas de baixo. Vou jogar para cá só para dar um... Vou pegar aqui a primeira com a segunda. Aliás, a terceira com a quarta. E aqui. Então, olha só, aumentei 2 vezes a concentração do NO. Agora estou analisando NO. Mantive a concentração do O3, tá? Mantive a concentração do O3 constante. Velocidade sofreu interferência? Dobrou. Dobrou, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Foi proporcional, né? Vamos tirar a prova. Aqui aumentou 3 vezes, aqui manteve, tá? E aqui, ó, aumentou quantas vezes? Se eu somar 1,98 mais 1,98 mais 1,98, dá 5,94. Então aumentou 3 vezes também. Então, em relação a NO, também, né, sofreu interferência proporcional. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente não teve nenhum que fosse elevado ao quadrado, né? Que fosse de segunda... Nenhum desses dois reagentes aqui, ó, influencia a velocidade de reação em segunda ordem. Agora, beleza. Vamos resolver o K. K é igual a V dividido Esse exercício aí, todos seguem a mesma regrinha? Sim. Então, mesmo o que muda de um para outro, tá? É só essa análise aqui, ó. Que, como se diz, tem que ser feita... pega uma linha com a segunda, pega outra linha com outra. Então, você sempre tem que ver, deixar sempre um mantido, né? Mantive aqui, estou analisando esse aqui que mudou. Agora eu quero analisar o de cá. Aí você pega ele a hora que ele altera e pega dados, né, de onde ele está sendo constante. Se eu fizesse isso daqui, ó, um exemplo de uma análise errada, tá? Eu vou comparar a primeira linha com a terceira. Teve alteração? Saiu de 1 e foi para 3. Beleza. Mas se eu estou comparando a primeira linha desse com a terceira, tá?
eu também tenho que levar em conta o lado de cá. A primeira linha com a terceira, com a última aí no caso. Tá? Teve NO, mudou a concentração? Mudou. Mudou. Tava 1 e foi para 3, né? O O3 estava em 3 e foi para 9. Então aqui, ó, os dois, né, tiveram suas concentrações alteradas. Eu não tenho nenhuma de parâmetro, tá? Para me dizer que foi influência de um ou foi influência de outro, tá? E com isso também a velocidade foi totalmente modificada. Estava lá no 0,66 e foi lá para 5,94. Então por isso que eu falei para vocês, a gente tem que fazer a análise, tá? Sempre deixando um mantendo, né, para ser a nossa referência. É igual, não sei aí se tem alguém que tá atuando, né, na área de qualidade, mas imagine o seguinte aí, você está trabalhando lá numa área de qualidade de uma empresa, tá? O processo está ali acontecendo o mês inteiro certinho, né? Entra lá X quantidade de matéria-prima, sai X quantidade de produto bom no final, tá? E vai acontecendo isso. De repente, tá? Acontece algum problema no processo e se X quantidade de matéria-prima dava Y e agora está dando meio Y, né? Então quer dizer que está com algum problema. E como é que você faz para identificar o problema? Quem trabalha na área de qualidade, né? Geralmente a primeira coisa que vai fazer é tentar descobrir o que está diferente. Será que mudou a concentração de algum reagente? Será que a especificação, a pureza de determinado reagente, de determinada matéria-prima que eu recebo, será que mudou? Tá? Será que foi alguma temperatura do processo que antes era 50 graus, agora está sendo 52? Tá? Então, assim, você precisa ter uma referência para saber o que está alterando o seu resultado final. Então, por isso que aqui, ó, a gente mantém vou analisar só o O3. Então, vou pegar dados onde o O3 estão sendo alterados, tá? E mantém aqui o NO. Agora eu quero analisar NO. Então, vou selecionar dados aonde o O3 está se mantendo constante e onde eu estou tendo alteração do NO. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de análise, né, nesse tipo de exercício, é identificar isso, aonde está ficando constante e aonde eu estou tendo alteração. Clareou? Sim, senhor. Beleza. Alguém mais tem alguma dúvida? Então, beleza, vamos calcular o K. Então, K é igual. A velocidade, vamos pegar aí qual linha? Terceira, vamos pegar a linha do meio. Tá? Então, K é igual a velocidade 1,98 1,98 dividido por vezes
esse aqui. Então, K é igual. Então, resolvendo isso aqui na calculadora, 1 expoente menos 6 vezes 9 expoente menos 6, a gente tem 9 vezes 10 a menos 12. Por 9 vezes 10 a menos 12. Então, K é igual. Então, vai ser 1,98 vezes 10 a menos 4, dividido por 9, 1,98 expoente menos 4, dividido por 9, expoente menos 12. Isso aqui vai dar 2,2. 2,2 vezes 10 a menos 10 vezes 10 a 7. Galera, se eu fizer qualquer outra linha aqui, ó, tá? O valor de K vai dar esse mesmo aí. Tranquilo? Então vamos seguindo aqui. Salva. Galera, esse exercício aqui, tá? É referente àquela primeira parte que a gente já havia feito, né? De velocidade, de achar a velocidade média. Então eu tenho aqui, ó, dada a velocidade de decréscimo de A numa reação, a velocidade de decréscimo de A numa reação foi medida como a seguir. Então aqui eu tenho um tempo, começou de 0 a 100, tá? E a concentração de A, ela vai se decaindo, né, ao longo do tempo. Aí pede-se para calcular a velocidade média, tá? Calcula a velocidade média. Como é que se calcula a velocidade média? Velocidade média. Mol dividir por tempo? Então, a variação, né, variação, né, da concentração de A dividido pelo tempo, né? Dividido pela variação do tempo. Então, beleza. Vm é igual. Vamos pegar aqui de 0 a 100. Qual é a concentração final? Concentração final 0,368. Tá? Menos a inicial, que é 1, dividido, né, pela variação de tempo. Então, meu tempo final, né, 100 menos 0. Bom, nesse exercício aqui, ó, lembrem-se que a gente vai estar trabalhando em módulo, né? Então aqui, 0,368 menos 1 vai dar um valor negativo. A gente vai desconsiderar o negativo,
e colocar positivo. Então, esse 0,368 menos 1 dá 0,632, tá? Dividido por 100. Então, a velocidade média aqui, ó, vai ser 0,00632 mol por litro por minuto. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tentem fazer esse B.2 aí. A variação, a velocidade média de 20 para 80. Vamos lá aí. 3 minutinhos para vocês fazerem. Enquanto isso, eu faço uma chamada. Hoje são 24. Ana Júlia? Diego, Diene. Diene estava aí, não estava? Tá. A Diene tá. Diene, agora que caiu. Beleza. Jonatas. Lucinei. Presente. Natana. Presente. O Marcos está por aí? Acho que não, né? Paulo. Samuel. Eu. Thaís. Presente. Ubaldo. Vinícius. Vinícius não, Wagner. Presente. Wesley. Elma. Graziele. Joilson. Julie. Presente. Célia. Presente. Otávio. E o Pablo. Presente. Vamos lá. Conseguiram fazer isso daí? Então vamos lá. Velocidade média é igual. Uma variação, né, de 20 a 80. Então 0. O meu deu 74 uns quebrados. Não sei se foi a calculadora aqui do celular que tá dando. Vamos ver quanto que vai dar. Isso aqui. Fazendo ao vivo. Bom ao vivo é quando o professor erra.
Então ali vai dar 80 menos 20, né? Então velocidade média. Zero vírgula 449 menos 0,819 dá 0,37 dividido por 60. Oh. Então, velocidade média é igual a 0,00 616. Vou colocar 7 aqui arredondando. Acharam isso daí? Eu coloquei 80 menos 20, 40. É de baixo. Deu certo. Grava isso aqui para não perder. Próximo. De 40 a 80. Então, velocidade média. É igual. 80, 0,444. Menos 0,67 dividido por 80 menos 40. Então aqui 0,449 menos 0,67 0,221 dividido por 40. Então, a velocidade média zero vírgula 0,00552. Muito bem. Vou colocar as unidades de medida no final para ninguém me cobrar depois. Professor, você não passou lá na prova, podemos deixar sem. Isso daí. Dúvida com velocidade média? Então jogou na fórmula, variação da concentração, sempre em módulo. Então, por mais que aqui dê negativo, né, sempre quando a gente trabalhar no consumo de reagente, a tendência é que dá negativo, a gente desconsidera o sinal, tá? E calcula a variação de tempo. Então, beleza. Vamos para o 2. Jardel, Oi? na letra B, você não subtraiu 60. Ah, Hã? não, mentira. Não, subtraiu, é porque eu olhei errado. Ah, tá. Fala do 80 menos 20? Isso. Não, beleza. Então vamos para o próximo aqui. Das reações descritas para cada uma das equações, esse aqui vai ser o nosso número 4.
nas equações a seguir, indique a ordem respectiva de cada espécie e a ordem global. Bom, isso aqui é mais fácil que andar para frente. Galera, então o que ele está pedindo? Ele deu a equação, tá? E ele só pede para a gente falar qual que é a ordem de reação, né, para cada componente da velocidade. Em relação a A, qual é a ordem de reação? Primeira ordem? Primeira ordem. Tá, então só isso daqui, ó. Primeira ordem. Em relação a B, Segunda ordem. por quê? Porque é elevado a 2? Elevado a 2. E a ordem global? Terceira? Terceira. Somo os expoentes aqui, 1 mais 2. Expoentes. Isso. Então, olha só, muito tranquilo. Isso aqui está na prova, viu? Acredito que você quer uma prova. Terceira ordem. Dúvida? Jardel, e as Oi. aulas vai voltar mesmo em agosto? Uai, segundo o Zema vai. Aí, tipo assim, aí as provas vão ser dadas na presencial mesmo. Não vai ter aula, prova online. Não, voltando às aulas, as provas serão presenciais. A gente faz um refresh, né, do que passou nesse período, faz ali alguma revisãozinha mais rápida, né? Mas não se preocupe com prova ainda. Até porque já vai acumulando. A gente viu soluções, a gente viu termoquímica, agora cinética, vai acumulando alguns capítulos, não dá para você dar tudo isso numa única prova, não. Tá? Mas não se preocupe. A gente vai saber dosar esse assunto. Tá, beleza. Que é muita coisa. Não são 3 capítulos assim puxados, né? Solução, assim, apesar da gente estar sempre vendo e tal, mas é um assunto sempre puxado, termoquímica, já emendando agora com cinética, tá? Não, não tenham medo aí. Nesse caso aqui, então a gente só tem o A, né? Qual que é a ordem de reação? Segunda ordem? Segunda ordem. E a ordem global? Segunda. Segunda. E aí, primeira ordem é quando só dobra ou mantém? Isso. Quando a Quando é o gente viu quadro. lá, né, que é proporcional, né? Aumentei 2 vezes, foi 2. Aumentei 3, foi 3. E aqui Segunda está é o o quadrado, igual, por exemplo, no B aqui, ó. Vamos supor que eu aumente a concentração de uma reação que tenha o B 2 vezes, a velocidade de reação dele aumenta 4 vezes. Se eu aumento o B 3 vezes, a velocidade de reação dele aumenta 9 vezes. Aí é o quadrado. E a global repete a. A global a gente soma, né? Por exemplo, na letra A aqui a gente tem 2 componentes. Então, somo aqui é como se tivesse 1, né? Então, 1 mais 2 é 3. E nesse caso aqui, que só tem um componente A, aí repete. Então, a ordem global é, nesse caso aqui, segundo. Ah, então, beleza.
Beleza? Então, esse aqui foi o exercício número 4, né? Vamos para o número 5. Salva para não perder. Então, tirar print da tela, agora que eu vi. Então, olha só. Com relação a 2A mais 3B, produzindo 2C mais D. E agora? Letra A, B, C, D ou E? Ah, Não sei. Vamos, tem que analisar. Por que que você acha que é A? uai. Eu fui pela lógica, assim, sem saber mesmo. Se tem dois A e B e os dois sumiu, apareceu 2 9, então isso foi consumido junto. Legal. Letra B, Por que letra B? porque consumiu dois A e formou dois C. Bom chute. Alguém acha que pode ser a C, a D? Ninguém querendo arriscar? Então vamos lá. Velocidade, os reagentes A e B são consumidos na mesma velocidade, tá? Aqui tem um detalhe. Aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 3 mols, tá? Então os dois, eles não são consumidos na mesma velocidade. Eu entendi o raciocínio do Samuel quando ele falou assim, ah, mas os dois têm que consumir para formar C mais D, tá? O seu raciocínio faz sentido. Só que 3 mols de B, o B, para ele acabar na mesma hora que o 2A, ele tem que ser consumido mais rapidamente, tá? Porque eu tenho mais reagente B do que o reagente A. Então o B, ele é consumido mais rapidamente do que A. Então por isso que essa daqui, ó, não é a resposta certa. Agora olha só, o chute da Wagner. Não sei se foi chute não, tá? A gente fala chute, mas a velocidade de desaparecimento de A é igual à velocidade de aparecimento de C. Aqui, ó, dois mols de A e 2 mols de C, tá? Eles são formados, tá? Na mesma velocidade que C, que 2C é formado, 2A é consumido, tá? Então a resposta certa aqui, ó, é a letra B. Vamos ver a alternativa C. Os produtos, né, C e D são formados com a mesma velocidade, tá? Esse caso aqui, ó,
aplica-se ao mesmo conceito que a gente usou em A mais B. Eles são formados ao mesmo tempo, tá? Mas C é formado mais rapidamente do que D, porque ele está formando 2 mols. A velocidade de aparecimento de D é 3 vezes maior do que a velocidade de desaparecimento de B. Só que aqui é o contrário, né? O 3B, o B, na verdade, ele é consumido 3 vezes mais rápido do que D é formado. Tá? E a velocidade de desaparecimento de A é a metade da velocidade de aparecimento de B. Então aqui, ó, aqui fala em desaparecimento, né, está sendo consumido, e aqui fala que o B está tá sendo formado, né, a velocidade de aparecimento de B. Só que o B ele também está sendo consumido. Então a alternativa correta aqui, ó, é a letra B. Dúvida? Questions? Comentários? Então segue o jogo. Esse daqui nós fizemos na última aula, se eu não me engano. A gente calculou K ou não? Que eu me Acho que lembro não. da gente. Acho que a gente chegou só a explicar alguma coisa, ou não. Foi, que eu até tinha que perguntar se era o 2 aí no rabiscado. Uhum. Então aqui, né, a gente escreveu a expressão. Então olha só. Mantive aqui, dobrei aqui, a velocidade dobrou. Então está proporcional em relação ao 3. Aqui, então, aumentei 2 vezes, mantive, a velocidade aqui foi aumentada 2 vezes. Então aqui está proporcional, né? Então, tanto de primeira ordem em relação a NO, quanto de primeira ordem em relação a O3. Querem que volte na explicação ou já posso calcular K direto? Ô, Jardim, não sei se ele explicou não, mas se um for primeira ordem e do outro lado for segunda ordem, aí tá errado? Nessa daqui? É, por exemplo, Não, aí tá. se for primeira ordem, aí no segundo carro, se o O3 for segunda ordem, tem como acontecer isso? Não, tem. A gente viu exemplos aqui para cima. Aqui, ó. Ah, A gente mas o viu que aqui. vai. O que define mesmo é o resultado final, né? A gente tem que. É igual é o que eu falei para vocês. A gente tem que analisar linha por linha, tá? Vamos analisar isso aqui de novo. E as formas. Vamos dar uma outra forma melhor, mais fininha. Ah, a menina tá na risada boa. Aqui, vamos analisar. Aqui, ó. Quando a gente analisa, tá? Pô, professor, por que você pegou a linha 2 com a linha 3, tá? A linha 2 com a linha 3. O O3, ele manteve a concentração, tá? E o NO2, ele teve aqui, ó, diminuiu 2 vezes. O que aconteceu com a... Foi diminuído pela metade. O que aconteceu com a velocidade aqui de reação?
ela também diminuiu pela metade, tá? Se eu fizesse o contrário, professor, explica daquele outro jeito lá que de tá? Compara a linha 3 com a linha 2 de trás para frente, que fica mais fácil o entendimento. Tá. O O3 ainda continua mantendo 2 e 2. De 2,5 foi para 5. Tá? Então, nesse caso aqui, aumentou a concentração, né? Dobrou a concentração. Quando eu dobrei a concentração, a velocidade também dobrou. Tá? Então, se eu passo aqui, por exemplo, para 7,5, né? Tripliquei a concentração de NO2. O que vai acontecer com a velocidade? Vai triplicar. Tá? Então, aqui iria para 6,6. Então, quando vai proporcional à concentração do reagente que a gente está analisando, tá? Então é de primeira ordem. Então, por isso que eu coloquei aqui que o NO2, tá? Ele é uma reação de primeira ordem. Agora, vamos analisar o O3. Vamos pegar onde teve alteração do NO3. E aonde foi mantido, né, a concentração de NO. Então aqui estava 5, continuou 5. Aqui estava 1, passou para 2. E aqui estava 2,2, foi para 4,4. Tá? Então aqui, ó, em relação ao A3, a concentração dobrou e a velocidade foi proporcional, tá, ao quanto que a concentração de NO3 foi alterada. Então, por isso que ele também é uma reação de primeira ordem. Então, essa reação, em relação a NO2, é de primeira ordem. Em relação ao O3, é de primeira ordem, tá? E se eu tivesse perguntado aqui, qual é a reação global? Aí a global seria 1 mais 1, 2. Aí seria uma reação de segunda ordem, porque somaria aqui os dois índices do NO e do O3. Tá? Entendeu a análise ali que foi feita? Sim, agora deu para. Então, beleza. Então, vamos calcular o K. Se eu não me engano, acho que eu tinha pedido para calcular, mas o professor não mandou o material, aí fica difícil cobrar. Né? Então, K é igual a velocidade, né, dividido. Qual linha que vocês querem? Primeira, segunda, terceira? Segundo. Então, vamos na segunda linha. Então, a velocidade na segunda linha é 4,4, né? Vezes 10 a menos 2. Tá? Daqui a pouco eu arrumo isso aqui dividido por 5 vezes 10 a menos 5 vezes 5 vezes 10 a menos 5. Aliás, 2, né? Deixa eu só arrumar isso daqui. Então, beleza. K é igual. Então, vamos lá. 4,4. Então, 5 expoente menos 5 vezes 2 5 expoente menos 5 vezes 2 expoente menos 5.
Vai dar 1 vezes 10 é menos 9. A Luísa. Resolvendo isso daqui, 4,4 expoente menos 2 dividido por 1 expoente menos 9. Vai dar 4,4 vezes 10 a menos 7. Mol por litro vezes segundo. É o que está aqui a unidade. Galera, se a gente pegar a primeira linha, pegar a terceira linha e fazer o valor de K, tá? Ele vai dar o mesmo resultado. Bom, galera, não falei para vocês, tá? A influência de temperatura, né? Que a gente ainda está trabalhando, a influência da concentração numa velocidade de reação. Mas vamos testar aí o conhecimento, né, de vocês, né? Se eu aumento a temperatura do meu sistema, tá? A velocidade de uma reação química aumenta por quê? Porque aumenta a pressão. Que aumenta a energia? Aumenta a pressão, aumenta o volume, aumenta a concentração dos reagentes, aumenta a energia de ativação e aumenta a frequência dos choques efetivos. E aí, o que será, hein? Energia de ativação, eu acho. Energia de ativação? Tá. Então vamos lá. Um aumento da temperatura, né, produz um aumento um aumento da velocidade porque aumenta. Pressão do sistema? Não. Volume do sistema, né, em reação? Também não. A concentração dos reagentes? Também não. O que é energia de ativação? Acho que eu cheguei a falar alguma coisa assim muito rápida e fui para a concentração. Falei, depois eu volto nesse assunto aqui. A energia de ativação é a energia mínima necessária, tá, para uma reação química acontecer. Então, quando ele fala aqui, ó, que aumenta, né, o motivo da velocidade aumentar é porque aumenta a energia de ativação, se eu tenho um aumento da energia de ativação, a minha velocidade ela tende a diminuir. Por quê? Porque energia de ativação, acabei de falar agora, é a energia mínima necessária. É o mínimo que eu preciso para a reação química acontecer. Trate dessa energia de ativação aqui, ó. Imagina aí qual que é o salário mínimo hoje? R$ 1.030, 1.060, tomei por fora. Suponha aí que o salário mínimo é R$ 1.100, né? Então, qual que é o mínimo que o trabalhador pode ganhar? Qual que é o mínimo? R$ 1.100, tá? Então, ou seja, ele não pode trabalhar para ganhar menos do que isso.
Então, essa energia de ativação aqui seria aquele teto ali, ó. Isso aqui é o mínimo que os meus reagentes A e B precisam, tá? Para eles se transformarem em C e D. É o mínimo. Então, se eu aumento esse mínimo aqui, quer dizer que a minha reação química ela vai demorar um pouco mais para acontecer. Então, valeu pela dica, né, de tentar achar que é a letra D, mas a resposta certa aqui, ó, é a letra E, tá? Aumenta a frequência dos choques efetivos, tá? Galera, vocês ainda, eu nem cheguei a passar isso aqui para vocês, a gente vai passar na próxima aula, que eu vou falar dos outros fatores que vão influenciar. Mas a temperatura, né? O que que acontece? É igual quando a gente coloca uma água para ferver, tá? Para fazer um café, por exemplo. Então tá ali as moléculas, a temperatura ambiente, estão sossegadas, estão tranquilas. À medida que a gente vai aumentando a temperatura, né? Começa a formar aquelas bolinhas dentro do copo, né? Começa a liberar o ar que está dissolvido na água. E a hora que começa a ferver, a gente tem aquela frequência, né, aquela turbulência. Então está aumentando o quê? A frequência dos choques, né? Então fica mais fácil de cada molécula de água uma bater na outra, né? E, e se desprender. Então nesse caso aqui, ó, se a gente aumenta a temperatura, A e B vão se chocar com mais facilidade, tá? Aumentando o que a gente chama lá dos choques efetivos, né? Eles vão se encontrar com mais facilidade para formar o reagente C mais D, tá? Mas isso aqui, vou voltar no tema, tá? Na próxima aula dos outros fatores. Hoje, na aula passada e nessa, a gente só viu o efeito de concentração, tá? Essa daqui também vai para essa questão que vai para a próxima aula. Tá, essa daqui acho que dá para a gente fazer. Vamos fazer essa daqui para a gente encerrar o dia. Galera, dei um gráfico, tá? Dado o diagrama abaixo, né? Letra A. A substância A, né, que é esse composto, a substância A é um reagente ou um produto? Produto. Por quê? Porque a curva cresceu, A curva está aí, crescendo, né? sim, aí formou um produto. Isso. Então, muito bem. É um produto, tá? A gente observa que à medida que o tempo vai passando, A está sendo formado, tá? No primeiro minuto, tá? Eu tenho 1 mol de A. No segundo minuto, eu tenho aqui 2,2 mols de A. No terceiro minuto, 4 mols de A. No quinto minuto, 6 mols de A. No sexto minuto, 6 mols e meio. E a 7 minutos, 7 mols de A. Então, a substância A está sendo formada ao longo do tempo, né? E sua concentração está aumentando. Sendo aqui valia 1 ponto também, há 2 pontos aqui nessa questão. A velocidade de reação em função de A
no intervalo de 1 a 3. Tá? Então, quer saber a velocidade? A velocidade média é igual a variação, né, do... Deixa eu copiar a fórmula aqui em cima, só para a gente ganhar tempo. É igual, né, a variação da concentração pelo tempo. Qual que é a variação da concentração? Velocidade média é igual intervalo de 1 a 3. Então, qual que é a concentração final aqui? 2, intervalo de 3 segundos, né? Opa. 3 aqui, a concentração é 4, menos intervalo 1 é 1, menos 1, dividido pelo tempo. 3 menos 1. Tá? Então, velocidade média é igual 4 menos 3 é 3, dividido por 2. Tá? Então, velocidade média é igual a 1,5. 1,5 mol por minuto. Aliás, aqui é segundo, né? Mol por segundo. Beleza? Pessoal, vamos parando por aqui, tá? Vou mandar esse arquivo de hoje para vocês, tá? Muito obrigado pela participação, pela frequência, e nos vemos na segunda-feira, na terça-feira. Ok, boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, Falou, tchau. Jardel. Valeu. Valeu. Boa noite, até a próxima. Tchau, Boa gente. noite.